Olá pessoal, sejam bem-vindos à nona aula de gestão de processos. Hoje nós vamos falar sobre metodologia de análise de processos e redesenho de processos. A metodologia de análise de processos está voltada ao mapeamento das atividades a serem realizadas dentro da organização. A metodologia são todos os procedimentos e etapas que devem ser seguidos para realizar uma determinada análise de um processo dentro da empresa, dentro de um departamento. Por que dentro da empresa, dentro de um departamento? Porque, como vocês viram no decorrer das aulas, nós podemos analisar o processo do todo, de toda a organização, passando por todos os departamentos. Ou podemos realizar a análise do processo individual dos departamentos ou dos módulos que compõem a nossa empresa. Assim, as principais metodologias a serem trabalhadas são a MAMP, Método e Análise e Melhoramento de Processos. Depois, a BPM, Business Process Management, Gestão de Processos de Negócio. Temos também a Reengenharia de Processos, a OMDOM, ou seja, Metodologia de Análise e Levantamento, Desenvolvimento e Implementação dos Métodos Administrativos, e a APE, Aperfeiçoamento dos Processos Empresariais. Vejamos cada um deles. Quando falamos da MAMP, estamos falando do Método de Análise e Melhoria de Processos. Este está embasado no ciclo PDCA e tem a sua essência na melhoria contínua. Por sua vez, o ciclo PDCA é composto de planejar melhorias para aquele determinado processo, executar testes dentro daquela proposta de melhoria, checar resultados que foram obtidos com a melhoria implementada, utilizada melhor, e a implementação dessa melhoria, que é o agir. Assim, esse processo caracteriza-se pelo conhecimento do processo na sua primeira fase, identificação e seleção do problema, geração e avaliação das causas daquele problema, desenvolvimento de soluções para os problemas identificados, implementação e normalização do processo. Num segundo momento, no BPM, Business Process Management, ou Gestão do Processo do Negócio, trata-se de uma metodologia que propõe uma visão interfuncional de como os processos podem ser geridos, quebrando as barreiras do isolamento dos departamentos. Ou seja, esse tipo de metodologia visa realizar uma visão interfuncional de como os processos se distribuem dentro dos departamentos e não trabalhando de forma isolada em cada um dos departamentos. Da mesma forma da metodologia passada, como nós vimos no slide anterior, as suas etapas estão na modelagem do processo e sua análise, no desenho de como esse processo deve ser refeito, realizado, gerenciamento do desempenho do seu processo e a transformação do processo no dia a dia. No nosso terceiro método, nós encontramos então a reengenharia dos processos, uma filosofia extremamente radical de mudança que visa fazer de forma diferente e não apenas melhor. Na reengenharia do processo, ela vem de cima para baixo, de forma radical, se necessário, eliminando etapas do processo e pessoas que compõem aquelas atividades. Essa metodologia visa reestruturar de uma forma diferente e melhor o processo. Assim, ela identifica quais são os processos que necessitam ser transformados. Identifica quais as alavancas de mudanças dentro daquele processo.
desenvolve uma nova visão para aquela atividade, fazendo o entendimento dos processos existentes que irão existir a partir daí. E com isso, faz a prototipação desse novo processo, desse novo desenho. O MDOIM, ou seja, a metodologia de levantamento, análise, desenvolvimento e implementação dos métodos administrativos, foi criada para apresentar, executar e controlar sistemas empresariais. Embasa-se em 7 fases: identificação, estudo da viabilidade e alternativas, levantamento e delineamento de uma estrutura para a proposta, detalhamento da proposta, treinamento e implementação desta nova proposta e, por fim, o acompanhamento e avaliação da proposta que foi colocada em prática nesse novo processo. Por fim, encontramos a APE, Aperfeiçoamento de Processos Empresariais, que tem como objetivo principal a busca da melhoria dos processos, ou seja, uma melhoria contínua, divide-se em 5 etapas, tendo a organização para o aperfeiçoamento, visa organizar o departamento, a área, enfim, visa entender esse processo, aperfeiçoar através de novas propostas, medir e controlar para se ter os resultados dessa nova atividade e o aperfeiçoamento contínuo, ou seja, periodicamente analisar se esse ciclo está dando ou não resultado. Então, senhoras e senhores, através dessas 5 metodologias apresentadas agora, é possível escolher uma que melhor se encaixe dentro da necessidade da nossa empresa, para que assim possa-se realizar o mapeamento das atividades e propor um novo processo de melhoria. Claro, senhoras e senhores, que isso que eu estou falando depende de empresa para empresa, e assim nós poderemos ter uma visão de como a nossa organização trabalha e de que forma ela poderá se tornar muito mais produtiva. Quando falamos em redesenho do processo, prestem muita atenção, estamos nos referindo ao aperfeiçoamento do processo, entendido como melhorias que devem ser realizadas por meio da racionalização, revisão ou reestruturação de fluxos de trabalho. Todo o redesenho do processo deve possuir um caminho lógico, de forma racional, assim como proposto lá por Taylor na administração científica, quando ele propôs a organização racional do trabalho, e assim reestruturar os fluxos de como a atividade deve ser realizada dentro da nossa empresa. É desenvolvido de forma a atender os novos objetivos estratégicos da empresa. Então, se faz o redesenho do processo quando a empresa tem novos objetivos, muda suas estratégias organizacionais, quando a empresa possui transformações de ordens tecnológica, aquisição de novas máquinas, de novos softwares, quando as alterações de expectativa dos clientes mudam. Então, nós precisamos nos adequar ao mercado, precisamos nos adequar aos nossos consumidores, e aí talvez precisamos mudar os nossos processos. Quando existem mudanças de cunho legais, de legislação, de ordem econômica ou talvez política, quando ocorre obsolência de sistemas ou equipamentos, ou seja, aqueles equipamentos que são utilizados por nós já não servem mais, por nós não, pela nossa empresa, não servem mais. Quando, de forma a corrigir as disfunções verificadas, quando o processo não está de acordo, quando existem gargalos, ou ainda de forma a incorporar as melhorias necessárias, quando necessitamos ter maior ganho dentro de um determinado processo. O redesenho de processos representa uma estratégia muito importante para a auditoria dos fluxos de atividades de trabalho,
O que é essa auditoria de fluxo? É o acompanhamento desses fluxos do nosso dia a dia, para encontrar gargalos de produção, erros ou desperdício que levam tempo e dinheiro da nossa empresa também. Assim, é fundamental realizar essa prática para poder mapear todos os processos que são tão relevantes para deixar a nossa empresa viva e competitiva dentro de um mercado tão exigente, de um mercado tão concorrido. Essa forma de análise, essa forma de mapeamento, de redesenho de processo, deve ser sempre utilizado de forma contínua, em busca da excelência das atividades, das tarefas da nossa organização. Espero que tenham gostado das nossas aulas de gestão de processos. Hoje findamos no nosso nono encontro. Realizem as atividades propostas. Já na semana que vem, na segunda-feira, já deverá estar sendo disponibilizada a nota do grau B. Para quem chegou à média igual ou superior a 7, entre grau A e grau B dividido por 2, parabéns, estão aprovados. Aos que não atingiram essa média, nos encontramos na próxima